Olá! Se você não me conhece, meu nome é Samara, eu moro aqui em Cork, na Irlanda, e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o PPS. Depois que a gente chega aqui na Irlanda, a gente passa por todo o processo para tirar o visto, fazer o RP Card, que antes era chamado de NIB. A gente precisa fazer mais um passo, que é tirar o PPS. Se você ainda não tirou o seu visto, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, e aí, para fazer o PPS, você já tem que estar com visto, já tem que estar até com uma proposta de emprego aqui, dependendo da sua situação. Se você não tiver numa universidade que dependa do PPS para fazer sua matrícula, você precisa ter uma proposta de emprego. Então, eu vou explicar melhor como isso funciona aqui, mas se você ainda não tirou o seu visto, vai no outro vídeo e assiste esse vídeo primeiro e depois volta aqui para você entender como que funciona o PPS. Basicamente, assim, de forma bem resumida, o PPS é como se fosse o CPF irlandês. E o que acontece é que a gente precisa desse documento pra gente calcular as nossas taxas e tudo mais. Então ele é um documento essencial para você começar a trabalhar aqui. O problema é que se você não tiver uma carta que solicite esse documento, você não consegue tirar ele. Basicamente, para tirar o PPS, você vai precisar do seu passaporte, do seu RP Card, então por isso você precisa já ter o seu visto. Você precisa de um comprovante de residência e de uma carta que solicite esse documento, que pode ser a carta do seu empregador, né, da sua empresa lá que vai te contratar, solicitando que você precisa do PPS para começar a trabalhar com eles, ou uma carta da sua universidade, caso seja uma universidade que precise do PPS para fazer a matrícula. Foi o caso do College do Matê. Ele foi fazer um curso no Cork College of Commerce e eles solicitaram o PPS Number para eles fazerem a matrícula dele. E aí, como ele não tinha esse documento, o registro acadêmico, eu não sei como fala essas coisas, gente, em português, eu falo como era na minha instituição. O registro acadêmico dele fez uma carta para ele e com essa carta ele conseguiu fazer o PPS antes mesmo de ter uma carta do empregador. E para fazer, né, o PPS, você vai precisar agendar e você vai comparecer ali no dia e no local que você agendou com todos esses documentos para fazer o seu PPS. Para fazer o agendamento, você ainda não precisa estar com visto ou com a carta em mãos, mas no dia que você for comparecer lá, você precisa ter isso em mãos. No meu caso, aconteceu uma coisa bem estranha. Sempre acontecem coisas estranhas comigo. Mas no meu caso, o meu empregador não me deu a carta e não queria me dar a carta. E inclusive, eu acho que durante a minha entrevista ele se esqueceu de me perguntar, já que por aqui tem muitas empresas que não te contratam se você já não tem um PPS, sabe? Eles te perguntam na entrevista, você tem um PPS? Já tem um PPS? E se for uma coisa assim bem urgente, você falar que não tem e a parada foi pra começar amanhã, normalmente eles vão te dizer, a gente precisa de alguém com PPS. E aí eles não vão te contratar. Isso acontece muito. E aí, no meu caso, ele não me perguntou isso. E aí eu fui fazer um dia lá de experiência que ele pediu pra eu ir, pra trabalhar lá por um dia, pra ver como seria. Eu fui, ele foi com a minha cara, gostou de mim, resolveu me contratar. E nesse dia ele me deu um contrato e falou, você já tem um PPS, né? E aí eu olhei pra ele e falei, não, mas ele está agendado para terça-feira. E realmente estava agendado para terça-feira, porque eu já previ ali que ele ia me dar a carta nesse dia, entendeu? E aí eu falei, agora eu vou ter que me virar com esse contrato aqui. O que aconteceu é que eu fui até a Intrio, que é uma agência assim do Revenue, que você resolve essas coisas por aqui. E aí eu cheguei lá e eu falei, então, eu tenho uma proposta de trabalho. O meu contrato está aqui. E aí eu conversei com eles que eu tinha uma proposta de trabalho, que eu tinha um contrato, mas que para eu assinar esse contrato eu ia precisar do meu PPS Number, porque senão o meu empregador não ia aceitar aquele contrato. E aí, a pessoa, não sei se ela quis me ajudar ou se realmente o contrato serve como documento no lugar da carta. Ela pegou o meu contrato, tirou xerox de todas as páginas, inclusive eu tinha esquecido de assinar o contrato, eu mesma, sabe? E aí ela me deu e falou assim, assina o seu contrato, tudo certinho e tal, e ela usou esse contrato como documento para solicitar o PPS, como se fosse a carta. Não sei se o contrato é válido também nessa situação ou se ela entendeu que eu realmente tinha uma proposta, aliás, eu tinha um contrato, mas no meu caso funcionou. E aí eu consegui o meu PPS dessa forma. Quando eu terminei o meu processo, eu fui informada que eu já poderia trabalhar. No entanto, a minha empresa não permitiu que isso acontecesse. Eles só me permitiram trabalhar quando eu já tinha todos os meus documentos em mãos, inclusive o PPS. Então eu tive que esperar aí mais ou menos uns 15 dias para o PPS chegar por correios. Mas assim, o certo é você pedir a carta pro empregador e ele te dá a carta, você vai lá, faz tudo certinho
e sem problemas. Normalmente, quando o seu empregador é legal e te dá a carta, ele também aceita que você comece a trabalhar antes do seu PPS ficar pronto. Mas não foi o meu caso. Antigamente, tinha muita gente pedindo PPS, dizendo que ia fazer carteira de motorista, né? Começava lá o processo da carteira de motorista, e para fazer uma carteira de motorista aqui, você também precisa do PPS. E aí eles pegavam esse documento da carteira de motorista, ia lá, tentava fazer o PPS e conseguia. No entanto, eles começaram a perceber que as pessoas estavam começando um processo de carteira de motorista e tirava o PPS e nunca mais terminava esse processo, não pagava nada. E aí eles começaram a barrar. Então nem sempre está dando certo esse negócio da carteira de motorista também não. Sobre o agendamento, eu vou compartilhar minha tela do computador agora com vocês para mostrar para vocês como exatamente vocês vão fazer esse agendamento e também como que vocês vão preencher esses formulários aqui online para vocês fazerem o agendamento do PPS. Existem várias formas de fazer isso, mas a que eu acho mais prática e mais interessante é fazendo primeiro aqui a conta no MyGov ID, que é uma plataforma do governo daqui da Irlanda. E por essa plataforma vocês conseguem ter acesso a diversas outras plataformas do governo daqui também. Inclusive a MyWelfare, que é a plataforma que a gente vai usar para solicitar o PPS. E outras plataformas também que a gente vai precisar depois, que é o Revenue, que é onde a gente vai fazer aí o nosso imposto de renda e tudo mais. Inclusive, se você tem passaporte europeu, essa Suzy aqui é uma plataforma muito legal do governo, que ela ajuda estudantes europeus. Então, ela pode te dar algumas bolsas aí para você estudar aqui. E aí, para criar sua conta nessa plataforma, você só vai ali em Create an Account Now, clica ali, e aí é só preencher com seus dados, né? Coloca ali o seu nome, seu sobrenome, e-mail, sua senha, confirma a sua senha. Aqui na senha, você tem que tomar cuidado porque precisa ter de 8 a 16 caracteres, pelo menos uma letra minúscula, uma letra maiúscula, um número e um caractere especial desse aqui. E aí você só confirma ali que você é maior de 16, clicando nessa caixinha, e depois clica em Create an Account e eles vão pedir só para você confirmar o seu e-mail depois. Como eu já tenho a conta, só fiz aqui o login para mostrar para vocês. E aí depois de logar, vocês só precisam encontrar aqui o MyWelfare, clica nele, você já tá no site do MyWelfare redirecionado com seu login tudo certinho. E aí você vai rolar até o final, até encontrar Appointments, e é nesse Appointments que você vai fazer o seu agendamento. Daí é só clicar aqui em Appointments e clicar depois em PPS Number Appointment. E aí é só seguir as instruções e responder o questionário que vai aparecer para você. No momento agora, a gente está com um problema por causa da pandemia, então os escritórios não estão funcionando como antes. E por isso que não vai aparecer o formulário aqui para mim. Mas se você está aqui na Irlanda agora e precisa de um PPS nesse momento de pandemia, você vai precisar solicitar por e-mail. E aí eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o e-mail e todos os documentos que você precisa mandar. Mas se você está assistindo esse vídeo no futuro, você só vai precisar preencher aqui tudo certinho e aparecer lá no dia para fazer o seu documento. Mas basicamente o que vocês precisam fazer é completar um formulário que eu vou deixar aqui na descrição também e colocar no e-mail, né, em anexo ali, esse formulário e mais a cópia de todos os outros documentos que vocês enviariam normalmente, que vocês apresentariam normalmente no dia da entrevista. E aí é só mandar todas essas cópias direitinho para o e-mail que eu vou deixar aqui na descrição também. Para quem vai fazer o PPS aqui em Cork, vocês podem fazer nessa intro aqui. Ela fica bem no centro da cidade e você pode entrar por esse lugar aqui. Para quem ainda não conhece muito a cidade, ela é do lado da Cork English Academy. A Cork English Academy tá aqui, ó. Peraí. Tá aqui. Esse prédio azul aqui. E a intro tá ali, ó. Nesse prédio que tá ali no cantinho, ó. Nesse lugar aqui. Então, assim, é bem fácil de achar, não tem erro. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que ajude quem tá chegando. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.